Estar apresentando aqui esse webinar para vocês da Samsung Techwin, mostrando aí os novos produtos que a gente vai estar lançando no ano de 2015, ou seja, esse ano. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Tá tudo tranquilo? É uma apresentação rápida, mas para a gente realmente ficar conhecendo aí quais são as tendências para esse ano, para a gente. E essa apresentação aqui a gente está exibindo, obviamente eu vou estar falando em português, mas a apresentação em si ela está em inglês porque ela saiu do forno faz 2 dias. Então ela realmente, vocês são os primeiros aí no Brasil a estarem vendo essa apresentação, né? Tá todo mundo conseguindo enxergar aí? Tudo... Agora estão vendo? Tudo preto ainda? Agora vocês estão vendo? Agora está todo mundo vendo ainda. Não? Falando bastante aí nessa parte de parceiros, né, no programa de parceiros, onde, porque assim, nossas câmeras, nossos produtos, eles têm plataforma aberta, nós não temos uma plataforma fechada. Então, a gente tem uma facilidade grande aí de estar incorporando em nossos produtos, em nossas soluções, softwares, né, e soluções de terceiros. Então, aqui na tela, vocês estão vendo aí várias marcas. Algumas já são bem conhecidas aqui no Brasil, outras não, mas todos esses softwares, de uma forma ou de outra, têm aí a sua contribuição para a gente formar uma solução de segurança completa. Então, nós entramos com as câmeras, as nossas câmeras, praticamente todas as câmeras IPs hoje, elas já análise de vídeo embarcada, beleza? Então, você já, independente de você comprar licença, independente do software que você estiver utilizando, a própria câmera já vai fazer análise de vídeo. Você vai poder criar uma linha virtual, você vai poder fazer buscas por objetos, passagem na contramão, enfim, tem uma série de recursos aí que já vem na câmera. Agora, se você precisa de soluções um pouco mais avançadas, se você precisa, por exemplo, de reconhecimento facial, de fazer um banco de dados com placa de veículos que entram e saem de uma determinada empresa, então a gente pode utilizar softwares de terceiros como Milestone, Exakio
ISS, NU e uma série de outros aí que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque a nossa ideia é poder dar para cada situação aí, para cada vertical, uma solução diferente, né? Então você está vendo aí que a gente tem câmeras e soluções específicas para transporte, para data center, para a parte de saúde, logística, para a parte de varejo, e cada uma dessas verticais, elas têm uma necessidade diferente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na parte de transporte, a gente vai precisar de câmeras que tenham certificações para você colocar ela no trem, para ela poder andar no carro, poder balançar e o cabo não soltar. A gente vai ter outras soluções, por exemplo, como aquelas usadas em banco, né? Então você tem que ter câmera que mandam um alarme de texto que não consuma muito da banda da infraestrutura do banco, né? O banco, a prioridade do banco são as transações econômicas, né? São a segurança. O que você faz no caixa eletrônico é o que ele vai usar a rede disponível para trabalhar essa informação financeira, né? Então você tem que usar, tem que impactar o menos possível a rede dele para mandar essa parte de segurança. Então, de repente, em vez de você mandar vídeo, você manda só alarme ou alguma coisa do tipo. Então, para cada vertical, a gente tem uma solução diferente aí que você pode contar aí com a Samsung Tecno. E aí, então, a gente tem um slide falando apenas sobre o WiseNet 3, né? O que é o WiseNet 3? Para quem não sabe, o WiseNet 3, então, o chip é o nosso DSP, que a gente chama, né? O nosso chip que vai na câmera. Então, se você comprar uma câmera da Samsung Techwin, você vai encontrar lá dentro dela um chip, né, um DSP chamado WiseNet 3. E esse chip ele é projetado e desenvolvido, né, ele é desenvolvido e fabricado pela Samsung Techwin. Ela é feita em casa, ela não é OEM, né? Ela é desenvolvida pela própria Samsung e todos eles trazem ele tem mais de uma versão, né? Mas independente da câmera que tem o WiseNet 3, você tem algumas características semelhantes. Então, todas as câmeras hoje que saem com o WiseNet 3 possuem a função SSLE, né? Que é uma função que a Samsung desenvolveu para aproveitar melhor a luz que chega na câmera. Então você vai perceber, até olhando pelo catálogo ou fazendo teste, que as nossas câmeras elas possuem um desempenho excelente com baixa iluminação. Mesmo que você não tenha iluminação IR, se você tem uma câmera no ambiente externo, por exemplo, numa rua onde tem pouca luz, a probabilidade de ela te dar uma imagem colorida é enorme, né? Ou mesmo se ela te der preto e branco, vai ser uma imagem preto e branco com praticamente nenhum ruído, porque ela aproveita muito a luz que tem no ambiente. Outras funções seriam, por exemplo, WDR. Todas as nossas câmeras têm WDR. Alguns modelos, os mais novos, elas chegam a 120 dB de WDR. Isso quer dizer que ele consegue te mostrar uma imagem que tem um altíssimo contraste entre claro e escuro. Então, um exemplo clássico que a gente dá aqui, normalmente é aquele do banco, né? Você coloca uma câmera na área interna de um banco, apontando para a porta de vidro, num dia com muita claridade, num dia de sol, essa imagem ela tende a estourar a parte clara. Então, quando entra alguém pela porta, você acaba não enxergando essa pessoa, você vê só a silhueta dela. Com o WDR, você consegue ver tanto a parte clara quanto a parte escura ao mesmo tempo. Então, mesmo que tenha muita luz do lado de fora, não fica aquela imagem que é só um branco estourado, né? Eu consigo ver o que tem do lado de fora, mesmo com muita iluminação. E quando entra uma pessoa por essa porta de vidro, eu vou conseguir enxergar ela, vou conseguir ver detalhes dessa pessoa e não fica só aquela silhueta preta entrando, né? Então, esse é um dos exemplos aí, dos inúmeros exemplos que a gente poderia dar para o uso da função WDR. E a nossa câmera, ela tem um dos melhores WDRs no mercado, porque ela consegue ter um alcance maior desse contraste entre claro e escuro. Nossas câmeras também possuem a função de fog, que é para melhorar o contraste quando você tem uma situação de névoa. Então, você está num local, por exemplo, você está monitorando uma estrada,
por exemplo, de São Paulo a Santos, né, e está pegando neblina na estrada, a câmera ela consegue te dar a imagem mesmo com a neblina. Neblina é diferente de fumaça, né? Mas quando você tem neblina, quando você consegue ver, mas é embaçado, a câmera ela consegue tirar essa sensação aí de fumaça na frente. Nós temos a função também DIS, que é a estabilização de imagem digital nas câmeras. Então, quando você tem uma speedometer, por exemplo, no local muito alto, qualquer tremida no poste acaba fazendo com que a imagem fique um verdadeiro terremoto ali para quem está assistindo, né? E essa função DIS, a gente melhorou nessa última versão aqui da WiseNet 3, ele consegue deixar a imagem extremamente estabilizada, mesmo que o poste ou mesmo que o suporte esteja balançando um pouco, né? Também as câmeras todas possuem a função PIRS, ela resolve aquele problema do fundo, né, de focar o fundo da imagem quando tem uma coisa na frente, quando ele tem um objeto na frente da lente. Nós melhoramos aqui na última versão do WiseNet 3 também a eficiência na transmissão de rede. As nossas câmeras, se você comparar ela com a grande maioria dos concorrentes, você vai perceber que ela consome menos banda em storage e na rede, porque ela tem um H264 melhorado, a gente vai falar isso daqui a pouquinho de novo. Nós temos multicropping, nós temos foco automático, ele suporta vários web browsers, nós temos detecção de face, detecção de áudio, detecção de movimento na mesma câmera, que podem ser usados ao mesmo tempo. Então nós temos uma solução total aí na câmera, onde você pode estar utilizando nos seus projetos. Então a gente tem uma foto aí, porque de dia, devido a todas essas características que a câmera tem, você tem uma visão aí de águia, né? Você consegue ver detalhes, mesmo que você tenha uma iluminação forte demais na câmera, e à noite você tem aquela visualização de coruja, né? Você consegue pegar detalhes, inclusive detalhes coloridos, mesmo com baixa iluminação. E essa aqui, então, é a line-up nova nossa, né? Quem tiver oportunidade pode entrar no nosso site www.samsungsecurity.com e lá vai ter todo o catálogo das nossas câmeras, né? Ou vocês podem até pedir para o pessoal da Axiom que eles mandam para vocês. Então essa aqui é uma parte do nosso portfólio que a gente está trabalhando esse ano. Então a gente tem algumas câmeras que já estavam em linha e outras que são novidades, né? E como vocês podem ver, grosseiramente falando, a linha ela vai se dividir, né? Como é que ela se divide, né? Ela tem câmeras de 1.3 megapixels, né? Hoje a Samsung não fabrica mais câmeras de 4 CIF ou câmeras VGA. O mínimo que a gente está fabricando já é de 1.3 megapixels, né? Não compensa você pagar mais o preço para uma câmera VGA, porque a câmera de 1.3 megapixels baixou muito o valor, então realmente não faz sentido. Então hoje a nossa linha começa em 1.3 megapixels. Se você quiser, você pode comprar uma câmera de 1.3 megapixels e usar um streaming em VGA, né? Ou usar um outro streaming numa resolução bem menor para passar por celular ou por tablet, por exemplo. Você tem liberdade de escolher qual o tamanho que você quer utilizar. Então, no caso, todas as câmeras que começam com 5, você pode ver, 5004, 5084, 50, não sei o que. Tudo que tem um 5 no meio são câmeras de 1.3 megapixels. Né? E nós temos as câmeras no formato box, né, que é essa daqui que você está vendo. O formato box, então, permite que você troque a lente. É interessante por causa disso. Você pode colocar uma lente varifocal que você quiser. Você pode, de repente, colocar uma lente de 2.8 a 12, ou então você pode colocar uma lente de 5 a 50. Isso aí de acordo com o seu projeto. Então, câmera box é legal porque você escolhe, né, qual lente que você pode estar utilizando. Você pode ver que essa aqui é uma câmera de 1.3 megapixels, com remoção de filtro IR, no caso da 5004, que é uma das câmeras que a gente mais vende hoje. Tem a Bullet é legal, né? Você pode ver que a gente tem, e assim como a gente tem câmera de 1.3, a gente também tem de 2 megapixels, né? De 3 megapixels. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas novidades aí para vocês. Então, e você vê que tem aí de todo tipo, né? Essa aqui, essa SNZ, ela já vem com uma lente zoom, né? Ela já vem com essa lente dentro.
É uma lente de 32 vezes de zoom ótico. Então essa câmera aqui, além de ela te dar os 2 megapixels, ela ainda tem o zoom ótico de 32 vezes. A gente também tem esse modelo aqui que a gente chama de box, mas na verdade é uma pinhole. No caso, você pode deixar só essa parte que eu estou pintando aqui de vermelho para fora. Então você pode usar, por exemplo, num caixa do banco, né? Fica bem discreto, é uma câmera pinhole, e a câmera mesmo que faz o tratamento de imagem, você pode jogar em outro lugar, né? Você pode jogar a alguns metros da câmera. Então é um modelo bem interessante para você trabalhar. E todos, tanto de 1.3, 1.2, com 3 megapixels, a gente também tem versões bullet, né? Então vocês devem ter percebido, tudo que tem o 5 aqui no nome é câmera de 1.3 megapixels, tudo que começa com 6 é de 2 megapixels e tudo que começa com 7 é de 3 megapixels, né? Então a gente tem aqui as bullets, que são alguns dos modelos que a gente mais vende no Brasil hoje também, porque ela já vem pronta, né? São modelos que já vêm com a caixa de proteção, elas são IP66, então você pode usá-las no tempo, ela já vem com lente varifocal e já vem com iluminação IR. Então ela vem completinha. Pra você ter uma ideia, ela vem até com os parafusos para você fixar ela aonde você quiser. Versões Dome, sempre que você vê Dome, né, sempre que a Samsung escreve Dome, é Dome para ambiente interno, né? Elas são bem pequenininhas, bem discretas, então a gente também tem uma variedade grande aí. A gente tem Dome como essa aqui na verdade era para ser SND, né? SND 5080, ela é uma Dome para ambiente interno, e a gente tem a mesma versão com esse R, né? que é uma Dome para ambiente interno com IR no final. Também tem de 6 megapixels, de 2 megapixels e de 3 megapixels. Essa daqui é uma câmera que vende bastante, é uma Dome de 2 megapixels com WDR, com IR. A única diferença dela para as outras é que a lente dela é fixa, né? As outras são todas varifocal. E todas elas conseguem dar o foco automático também. Você não precisa ficar ali na escada gritando para o outro para ele te avisar quando a imagem está boa. Os outros modelos que a gente tem são Vandal. Basicamente são as mesmas coisas que a Dome, só que essas câmeras aqui, elas são para ambiente externo, né? Eu posso colocá-las no tempo que elas aguentam chuva, não vai entrar poeira e aguentam pancadas também. A grande maioria delas tem a certificação IK10, que garante que ela não vai parar, que ela não vai riscar caso sofra impactos, né? Então você pode ver aqui também, esse modelo aqui especificamente, a SNV 6012M, tem esse M no final, que é para uma mobile, né? Ela vem com um cabinho diferente, ela vem com algumas características aí que a tornam própria para o uso em ônibus, né? Ou ônibus, ou caminhão, enfim, em algum transporte. Ela já vem com algumas certificações também que permitem que você instale ela em trens. Então, é uma câmera diferenciada em relação às outras, porque ela é feita para uso em transporte. E por fim, a gente tem os modelos PTZ, né, Pan, Tilt e Zoom. E o que vai acontecer? A gente tem tanto modelo, quando você vê um H no final, quer dizer que a câmera já vem com a housing, ela já vem com a caixa de proteção. Caixa de proteção com IP66 ou IP67, dependendo da câmera, e também com a certificação IK10, ou seja, ela aguenta pancada. Se você não quiser comprar a câmera com a caixa de proteção, com a housing, você pode comprar ela sem. Então você pode instalar essa câmera em um ambiente interno. Vocês podem ver aqui, essa câmera aqui ela é fantástica, porque ela é uma câmera de 2 megapixels e consegue te dar 32 vezes de zoom. Então você consegue pegar detalhes a uma distância bem grande. Tá? O Kaiser, ele está perguntando se essas câmeras utilizam qual sistema, né? Essas câmeras que nós estamos mostrando aqui agora, né, nessa apresentação, são todas câmeras IPs. Tá? A gente também tem uma linha de câmeras analógica. A gente tem algumas câmeras SDI também, mas nessa apresentação a gente está mostrando aqui câmeras IPs. Tudo aqui é câmera IP. Aliás, no caso da Samsung, quando você vê um N no meio essa nomenclatura aqui é sempre assim, começa com S de Samsung, óbvio, né? Aí depois tem um N. Quando você vê o N, quer dizer que essa aqui é uma câmera de rede, uma câmera de network. Tá?
Essa é a ideia da nomenclatura. Então a gente aqui basicamente hoje, a maioria das coisas que a gente vai mostrar aqui são câmeras de rede. Beleza. E essa aqui sim é uma novidade, novidade mesmo. Vocês estão vendo que a gente está mostrando aqui para vocês em primeira mão mesmo. Vocês são os primeiros, olha só que legal. Você pode falar, eu fui o primeiro a saber disso aí. Que é a nossa linha WiseNet Lite, né? Se escreve Lite, L-I-T-E mesmo, tá? Que ele chama de o poder da simplicidade, né? Para que servem essas lentes? Essas câmeras, né? Essas câmeras, elas são câmeras IPs de 2 megapixels, com uma série de funções inteligentes, tá? Todas elas trabalham com PoE, todas com o design compacto, beleza? Só que elas são, vamos lá, elas têm algumas características que tornam elas mais compatíveis com instalações assim, pequenas ou para varejo, ou que você não tem necessidade de ter uma câmera com tantos recursos como aquelas outras. Então isso torna o preço dela muito mais competitivo, e ela tecnicamente também é mais adequada para algumas situações. Então você está vendo ali, por exemplo, uma moça, né, no supermercado fazendo compras, né, ela está feliz, então o preço ali deve ser bom, ela não deve estar no Brasil, brincadeira. Mas assim, a gente tem essa característica na câmera que ela corrige a imagem quando você usa ela num corredor ou quando você usa em uma passagem, né? Então, em vez de você deixar a imagem achatada, você consegue rotacionar a imagem, né? Você vê que você consegue rotacionar ela em 90 ou 270 graus, então você coloca ela em pé e consegue ver a imagem melhor, com menos distorções, né? Ela ajuda você a fazer isso. Esse PowerPoint aqui, que eu estou mostrando agora, né? Estão perguntando aqui, o Elias está perguntando se a gente pode mandar. A gente está fazendo a tradução dele para português, aí a gente vai disponibilizar para os distribuidores, eles podem estar passando para vocês. Tá? E a família está perguntando a velocidade de internet ideal para speeddown. Isso aí, a gente, na verdade, tem que demorar um pouquinho mais para responder, porque a gente precisa saber qual que é a taxa de frames por segundo que você quer ver, qual o tamanho da imagem, qual a resolução, qualidade, quantas pessoas vão estar vendo isso. E em cima de tudo isso, a gente consegue calcular para vocês aí qual seria o upload e o download necessário para... O Elias está perguntando quando também que a gente vai poder mandar a apresentação. Eu acho que essa semana ainda a tradução já está pronta, aí a gente passa para vocês. Beleza? Então, o que acontece? Então, voltando aqui, quais são as características, quais são os tipos de câmera que a gente tem? A gente tem, da mesma forma que a gente viu no anterior, tirando câmera box, a gente tem todas as outras soluções. A gente tem câmera bullet, câmera dome e câmera anti-vandal. Todas elas com o design compacto, né, para você poder gravar. Você consegue gravar imagens num cartão micro SD, beleza? E você também consegue mandar imagens para um servidor NAS, se você tem na rede, você consegue usar o nosso software gratuito também para fazer a gravação dessas imagens. Então, se você tem aquele projeto que você, de um mercado, de uma farmácia, ou de um lugar que você não precisa tanto poder de fogo, essa linha aqui é aquela que você vai utilizar. Ela vai te dar uma imagem tão boa quanto a nossa linha tradicional, só que com um preço e características mais interessantes de acordo com o projeto que você vai estar utilizando. Aí a questão de preço eu não vou falar aqui, você fala aí com o pessoal do departamento comercial da Axion, beleza? Essa aqui também é uma câmera que a gente está lançando, que é a SNP 6320RH. Vamos lá. O que faz essa câmera de tão especial? Ela consegue fazer
Não é novidade câmeras que conseguem rastrear as pessoas, né? As nossas câmeras Speed Dome, ela tem uma função chamada Auto Tracking. Então você coloca a câmera no local e quando estiver passando... Então imagina que você tem um local que ele é um pouco mais restrito, né? Você não vai colocar uma função dessa num local que tenha muito movimento. Mas você imagina um local restrito e num determinado horário, por exemplo, à noite, ninguém pode entrar no estacionamento porque é restrito. São apenas poucas pessoas vão entrar lá para retirar os carros. Então você pode ativar a função Auto Tracker mesmo à noite. Então mesmo com imagem preta e branca, com pouca iluminação, ela consegue seguir um objeto que esteja se movendo na tela. Isso não é qualquer câmera que faz, tá? A gente faz isso tanto no colorido quanto no preto e branco. E essa câmera ela tem uma resolução de 2 megapixels e ela consegue chegar a 60 imagens por segundo em 2 megapixels. Isso também não é qualquer câmera no mercado que consegue fazer. Ela tem 32 vezes de zoom óptico. Você consegue tipo, pegar uma placa de um veículo a 100 metros de distância tranquilo. Tá? E ele tem um IR para 150 metros. A câmera, na verdade, é uma ignorância. Tá? Então a gente também tem, nessa mesma câmera WDR de 120 dB, Day Night com remoção de filtro, você tem análise de vídeo inteligente na câmera, você tem áudio bidirecional, você pode enviar imagens para o cartão de memória que você coloca dentro da própria câmera, e ela também vem com certificação IP66 e IK10, o que significa que você pode colocá-la no tempo, não tem problema nenhum, ela aguenta vento, ela aguenta chuva forte, ela não vai estragar porque você colocou no tempo, e ela aguenta pancada também. Então, se você for até lá, pegar a câmera, jogar uma pedra, dar uma paulada nela, ela não vai quebrar, né? Ela vai continuar funcionando. Tá bom? E aqui ele está mostrando também mais algumas características aí de câmeras. A gente tem câmera de 1.3 megapixels com 43 vezes de zoom óptico e as câmeras de 2 megapixels com 32 vezes de zoom óptico. Então ali ele está mostrando, isso aí não é chaveco, não é mentira, tá? Essas imagens foram feitas com câmeras da Samsung. Você vê um meliante ali a 150 metros de distância, praticando alguma coisa e a gente consegue identificar o rosto dele a essa distância. Né? Lembrando que isso graças à união das duas coisas. Né? Você está com uma câmera aí de 1.3 megapixels com 43 vezes de zoom óptico. Né? É uma das maiores aí que tem no mercado hoje. Além do mais, a gente também... E a mesma situação você poderia fazer com a outra câmera de 2 megapixels com 32 vezes de zoom óptico. Né? Ele tem um zoom óptico, mas isso é compensado porque ele tem mais megapixels, né? Ele tem mais informações em cada pedaço da imagem. Aí você vê, né, que ela aguenta de menos 50 até 55 graus, é uma câmera bastante resistente, bastante robusta, né, uma câmera excelente. E aí ele mostra um pouquinho mais com detalhes a SNP 5430, que é aquela câmera que a gente viu anteriormente, né, a câmera de 1.3 megapixels com 43 vezes de zoom óptico. Então, aí, claro, né, a gente não precisa ficar sempre lendo tudo que cada uma das câmeras tem, mas é só para você ter uma ideia da quantidade de características, né, a quantidade de funções que essas câmeras suportam. Né? Elas têm, então, as duas têm WDR, as duas chegam a 60 imagens por segundo, as duas têm auto-tracking, as duas têm vídeo analítica na própria câmera, né? Então ele faz detecção de face, aparecimento e desaparecimento de objetos, detecção de áudio e um monte de coisa aí para um CFTV realmente profissional. E aí, esse aqui é um lançamento para esse ano também. Como a Samsung já lançou os televisores de
4K. A gente também está disponibilizando aí a nossa câmera SNB 9000, beleza? Que é uma câmera aí de 12 megapixels, né? É o que a gente chama aí de Ultra High Resolution. Então você consegue ter 12 megapixels com 30 frames, com 20 frames por segundo, seria uma resolução de 4000 por 3000 pixels, ou 4K, que é aquela dessas televisões novas aí que a gente está vendo de ultra definição, e em 3840 por 2160 pixels a gente tem 30 imagens por segundo. Qual que é a graça, né, de usar uma câmera dessa? Onde que eu vou usar uma câmera dessa? Você tem que imaginar assim, imagina que você esteja num estádio de futebol ou você esteja monitorando um lugar muito amplo, como um porto, e que você precise pegar detalhes. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que no estádio de futebol, além de você ver a movimentação, é importante que você identifique os torcedores que estejam fazendo baderna lá. Né? Com câmeras normais você não consegue fazer isso, a não ser que você coloque um monte de câmera para monitorar um pequeno espaço. No caso da câmera da Samsung, né, de 12 megapixels, você consegue cobrir uma área gigante, né, com bastante definição. Então, em vez de você usar um monte de câmeras para monitorar um estádio de futebol, ou monitorar uma baía, como a gente está vendo aí, você coloca uma câmera só e mata a situação. Né? Você vai usar ela em todas as situações que você tem? Não, com certeza não. Você vai usar essa câmera em situações mais específicas, né? Para que você, com uma câmera, com a infraestrutura para uma câmera, você possa substituir várias. Né? Essa é a ideia. E aqui então, também novamente mostrando novidade, é a primeira vez que a gente está mostrando isso aqui no Brasil, são os modelos novos de câmeras de 5 megapixels. E a gente tem uma versão já de compactação chamada H265, né? Que é melhor do que o H264 que está sendo usado hoje. Beleza? E as câmeras que já possuem essa tecnologia, SNV 8081R, uma câmera de 5 megapixels com 30 imagens por segundo, e uma câmera também Bullet, que é SNO 8081R, vem com lente varifocal, permite você rotacionar a imagem, corrige distorções, e com essa compactação H265. Qual a necessidade de você estar usando uma câmera com esse tipo de compactação? Você usa esse tipo de compactação justamente porque imagina que você, por alguma razão, precisa de uma imagem de 5 megapixels. Você está monitorando uma área muito grande onde você precisa de detalhes. Se você não tiver uma boa compactação, se você tiver uma compactação normal, você vai ter uma imagem gigante, uma imagem muito grande, né? E isso vai acabar com a sua rede, vai acabar com o seu storage em muito pouco tempo. Então a Samsung lançou essa câmera de 5 megapixels só agora, justamente para poder atender, justamente porque agora está se usando o H265 e a gente consegue atender essa demanda aí de compactar melhor a imagem justamente quando a gente precisa. Né? À medida que a gente vai colocando mais detalhe, mais megapixel na imagem, a necessidade de você compactar isso melhor também aumenta. Então a Samsung pensou bem, resolveu deixar um 5 megapixels redondinho antes de lançar aí para o mercado. Uma outra coisa interessante que tem é a nova versão aí. Esse aqui é o nosso NVR físico, tá? Que é o SRN4000. Você consegue gravar aí até 400 megabits de throughput. E uma coisa interessante que esse NVR tem é que ele consegue, quando você vai buscar a imagem gravada, você pode buscar por pessoa, por cor, por carro. Isso é uma novidade no mercado. Então você pode criar um log e falar, olha, eu quero saber entre 2 e 5 horas da tarde o que aconteceu aqui na rua, mas eu só quero saber quando passaram carros na rua. Não me interessa em saber se houve uma movimentação por causa de pessoa. E aí o DVR ele vai te dando aí um vídeo mostrando quando que passou os carros, que hora que passou os veículos. É uma coisa bem interessante e a Samsung
saindo na frente aí com essa função. Essa é a nossa linha nova de NVRs. NVRs, então, para gravação de câmera IP. A nossa nova linha ela é PoE, então você consegue alimentar as câmeras através do próprio NVR. Né? Eu posso, como ele está mostrando, eu posso ter gravação real-time em todas as câmeras. Eu consigo gravar com a nossa nova versão do NVR de 16 câmeras, 16 câmeras, gravar aí durante 2 meses e meio direto, com 2 megapixels. Né? Então, enfim, isso também é uma coisa que quando você vai fazer ou precisa fazer um projeto de CFTV/IP, você pode estar entrando em contato com a gente ou estar entrando em contato com a Axiom e a gente te auxilia na escolha do melhor equipamento, da capacidade que você vai precisar para gravação e esse negócio todo. Tá? Ele está mostrando aí, né, mais algumas características. Eu acho que é muito importante falar do PoE, porque isso facilita bastante a instalação. Né? E ele realmente é indicado aí para você colocar ele no varejo, né? Porque você consegue colocar um design pequeno e gravar muita coisa durante muito tempo e você consegue fazer busca por metadados, né? Então você imagina um supermercado grande onde tenha muita gente andando, ou um shopping center, ou coisa do tipo, né? Você tem várias câmeras espalhadas pelo local, você tem muito movimento, você tem muitas situações diferentes, e por isso você vai precisar, então, de um NVR que atenda esse tipo de expectativa, que atenda esse tipo de coisa. E aí ele volta a falar, então, das características. O que ele está mostrando aí? Essa aí essa linha Beyond são as nossas linhas, é a nossa linha analógica. Né? E essa linha analógica, ela tem herdado muita coisa da linha IP. Então ela também tem o WDR, ela também tem o PIRIS, ela também consegue te dar imagem com baixa iluminação. E aí a gente tem alguns desses modelos aí. São linhas aí de 1000 linhas de resolução. Tá? E nós temos também o DVR para essa câmera, né? Que são DVRs aí que conseguem gravar. E no modo ao vivo ele vai te mostrar da melhor forma possível essas câmeras de 1000 linhas. Então você vai perceber a diferença entre uma câmera que usa 600, 700 linhas e uma câmera que vai utilizar 1000 linhas, como essa que a gente está vendo aí. Nós temos um programa que ele é válido no mundo inteiro. Né? Então, isso daqui é um programa de parceria que a gente tem com os distribuidores, com integradores. A gente vai estar passando maiores informações para vocês. Isso aqui já estou colocando o meu pé aí na parte comercial da coisa. Onde você tem benefícios. Então, imagina que você seja um parceiro da Samsung, que seja certificado, né, que tenha participado dos nossos cursos de certificação técnica, que tenha se inscrito no nosso programa de canais. Então, se você estiver fomentando um projeto, por exemplo, né, se você estiver trabalhando num projeto e precisar ter vantagens no preço para que você consiga vender para o seu cliente, né? Você está trabalhando nele, você está levando a marca Samsung para ele, você quer ter um preço melhor, você pode participar do nosso programa de parceiros e conseguir, então, desconto, né? Desconto exclusivo nesses projetos e uma série aí de outras vantagens que esse programa de parceria dá para vocês. Tá? O pessoal aí da Axiom, depois quem quiser, pode explicar melhor aí o nosso programa, que é o STEP, que vai estar passando para vocês maiores detalhes. Aqui novamente, né, como a gente falou no começo, a gente tem os nossos parceiros, nosso programa de parceria com outras marcas,
né? Então, como eu falei, se você tem necessidades específicas, como reconhecimento facial, como gerenciamento de fila, se você precisa contar as pessoas que entram e saem de determinado ambiente, e você não encontra isso nas câmeras, né? Porque o chip da câmera, ela consegue prover vários tipos de análise de vídeo e mandar esse metadados para o software. Mas você não tem dentro da câmera, por exemplo, um banco de dados com a gravação de todas as faces que ela reconheceu. Isso não é possível hoje em dia. Então, para você fazer esse tipo é, de coisa, você precisa utilizar softwares dos nossos parceiros, né? E as nossas câmeras, como tem plataforma aberta, permitem que você faça isso facilmente. Inclusive, quem estiver em São Paulo semana que vem, pode aparecer lá na ISC. A gente vai estar também expondo não só as nossas câmeras, os nossos produtos, como a gente também vai estar utilizando aí softwares de parceiros, né? Placa de captura de placa, né? Reconhecimento de placa de veículo, reconhecimento de face, reconhecimento de trânsito e de carga. Tudo isso aí você vai estar vendo aí. Alguém pediu para... É que eu acabei não rolando aqui. Alguém queria ver algum slide aqui. Agora eu perdi o fio da meada. Mas depois eu mando isso para vocês. Tá? E para terminar, deixa eu ver o que aparece. E é isso aí. Essa apresentação ela vai ficando por aqui. Foi realmente para mostrar as novidades que a gente tem, principalmente na parte de câmeras. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês no chat. Quem quiser entrar em contato comigo. Quem quiser também pode estar ligando direto na Axiom para conversar, para tirar as dúvidas. Eu agora, só vendo aqui alguns comentários, deixa eu voltar. O Kaiser, ele está falando de câmera, né? Que não é o que os instaladores estão procurando, que a maioria não tem mais de 200 ou 300 reais. É assim, na verdade, o que acontece? O mercado ele é muito grande, né? Então, se a gente fizer uma comparação com um celular, né? Os smartphones que mais vendem no Brasil são justamente os mais caros. Né? A gente vende o Galaxy, o Note, eles não são exatamente baratos, mas são os que mais vendem. Né? E a gente também tem a linha de celulares com um preço menor. No caso do CFTV, é parecido. Né? Quando você fala em câmera, por exemplo, de 30, 40 reais, você está falando de uma câmera com pouquíssimos recursos, que não vai dar praticamente segurança nenhuma para o seu cliente. Então, quando você vai fazer instalação de CFTV num shopping center ou num prédio do governo ou monitoramento urbano, aí você vai precisar, com certeza, de câmeras com mais recursos. Tanto que a Samsung, com câmeras que tem todos esses recursos, que não são as câmeras mais baratas que existem no mundo, está entre os 3 maiores vendedores de CFTV do planeta. Então, é o mercado. Né? Existe aquele mercado para câmeras baratas, para instalações pequenas, assim como existe um mercado enorme, né, que nós estamos explorando bem aqui no Brasil, para câmeras com mais recursos, né, que oferecem mais segurança para o cliente. É uma questão de mercado. Nós estamos num segmento que é um segmento onde o cliente precisa de mais segurança, onde o cliente precisa investir em câmeras com maiores recursos. Isso é uma questão do público que você atende. As nossas câmeras todas, as nossas câmeras IPs, elas são compatíveis com os nossos NVRs. Os nossos NVRs, eles aceitam as nossas câmeras e recebem os metadados de evento, de alarme, de tudo mais. Não sei se essa foi a pergunta do Lucas. A captura de placa, a nossa câmera faz, você consegue fazer ajustes na câmeras, né, na velocidade do obturador, na abertura da lente e outras configurações para você poder capturar a placa de veículo. A gente consegue sim. Inclusive,
veículo a 120 km por hora, a gente consegue capturar a placa. Quem trata isso, quem trata a captura de placa, normalmente é o software, não é a câmera. Mas a câmera, ela possui recursos o suficiente para mandar esse tipo de coisa para o software. O Wagner está perguntando se essas câmeras são compatíveis com o Secure OS. São. Hoje em dia, a maioria das câmeras da Samsung são compatíveis com mais de 84 softwares que existem no mercado. E isso inclui SS, NU e outras. Tá? Se houver alguma incompatibilidade, a gente tem como... na verdade, a gente fornece a documentação para o fabricante do software e ele consegue colocar. Mas sim, essas câmeras são todas compatíveis com o Secure OS. O que não é compatível, ele consegue pegar a imagem através do RTSP ou de um VIF. Aí, é que, na verdade, a compatibilidade, a Samsung ela fornece o streaming RTSP, ela é compatível com o VIF e ela fornece também a documentação do nosso próprio protocolo. Aí cabe ao fabricante do software utilizar isso. O Leonardo também pergunta de uma solução que tem a mesma função que um botão de pânico, para que possa ser alertada uma unidade de vídeo monitoramento. Eu não sei se é o que você quer saber, mas assim, as nossas câmeras, todas elas possuem a análise de vídeo e detecção de movimento. Então vamos supor que você tenha colocado uma câmera num cofre. Entrou uma pessoa ali, ela consegue mandar uma mensagem para uma central de vídeo monitoramento, como se fosse um botão. A própria câmera, ela analisa o vídeo e faz isso. Aí quando chega lá e aí assim, o que você faz com isso, a câmera, ela pode mandar um e-mail, ela pode abrir uma pop-up na tela do usuário, ela pode disparar inclusive alguma coisa, porque alguns dos nossos modelos, não são todos, mas alguns possuem saída de relé, então você pode ligar uma sirene nela ou ligar alguma coisa física mesmo para ele disparar, mas aí cada caso é um caso. Tá? E a gente também tem entrada de alarme que você pode estar colocando na câmera. Tá? Esses detalhes aí, tanto você pode me escrever direto ou falar com o pessoal da Axiom que eles te ajudam. O Eric já falou que vai mandar por e-mail, né, os e-mails, a apresentação. O Lucas está falando que o horário aqui é 1 hora a menos. A gente vai ter outras oportunidades também, não precisa se preocupar. Né? O Eric está deixando aí para vocês também o contato da Axiom. O Lucas está deixando o e-mail dele aí para vocês. Valores de câmeras, é bom ver com o pessoal da Axiom. Né? Você se cadastra com eles. Eles podem te passar os preços, eles devem ter uma tabela de preço. Bosch é um bom concorrente, a gente não pode falar mal. E o Wagner pergunta qual a relação de uso de storage para uma câmera. Né? Cara, assim, a gente tem um software gratuito que está na nossa página que ele é usado só para calcular isso. Tá? Eu vi que você sabe que depende das configurações e tal, mas acontece que a gente tem uma quantidade de câmeras e situações muito distintas. Então a gente tem câmera de 1.3 megapixels que funciona com H264, até câmeras, como você viu aí na apresentação, de 5 megapixels com H265. Então, para eu te dar uma estimativa assim de bate-pronto, seria até me responsável da minha parte. Mas você me mandando pelo menos um modelo, alguma coisa que para me dar um norte, eu te passo por e-mail. Eu faço o cálculo e te passo por e-mail, não tem problema nenhum. O Lucas está perguntando também do NVR, instalação, visualização. Todos os nossos NVRs,
eu até brinco, né? Tipo, eu falo que uma criança de 12 anos consegue instalar um NVR nosso sem maiores problemas. Ele é extremamente fácil de instalar, ainda mais essa linha nova que a gente mostrou aqui na apresentação, que é uma linha PoE. Então, a própria, você não precisa nem alimentar as câmeras, o próprio NVR alimenta as câmeras IPs e ele recebe as informações. Você pode colocar ele para gravar direto, gravar só por detecção de movimento, para análise de vídeo, extremamente simples. No site da Samsung a gente fornece gratuitamente o software para visualização em PC, em tablet e em smartphone. No caso de tablet e smartphone, é compatível tanto com Android quanto compatível com Apple. Né? Você pode estar baixando lá de graça, já vem no pacote. Comprou o NVR, já vem todos os softwares juntos. Não tem problema. Beleza, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode passar sem problema nenhum. Caso contrário, aí eu vou me despedindo de vocês, agradecendo aí a paciência e a hospitalidade aí. A gente vai fazer outros webinars, vocês podem estar entrando em contato aí comigo por e-mail e falando aí com o pessoal da Axion também, beleza? E então a gente está aí, tirar suas dúvidas e ajudá-los aí da melhor maneira possível. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.